Queridos, o tema dessa reflexão, dessa mensagem, é uma construção segura e eterna. Quando houve esse terremoto no México, fez-me refletir sobre as construções e edificações nas nossas vidas. E fazendo uma comparação dessa situação. Não é fácil manter uma construção de pé em um tremor de 7,1 na escala Richter. É fácil manter? Não é. O terremoto que deu no México, ali naquela cidade, foi de 7,1 na escala Richter. Então, um terremoto muito terrível, que abala mesmo se a casa não estiver bem estruturada. Umas caíram e outras não caíram. Pessoas que perderam tudo praticamente. Perderam casas, perderam famílias, e muitos perderam pessoas que morreram, perderam vidas, perderam um lar. Então eu fiquei a pensar sobre tudo isso, porque o terremoto, ele não pensa em quanto tempo você levou para construir o que você tem. Ele é implacável. Os fenômenos naturais, ele não se preocupa se a tua casa é bonita, é feia. Não. Ele veio e se tua casa não estiver preparada para esses momentos, a questão é, no mínimo, ela vai causar uma trinca muito grande ou ela vai abaixo. Nós poderíamos pensar que algumas casas já estavam antigas, talvez alguém usou material inferior para economizar, por isso que não deu a estrutura correta para segurar a casa. Mas a questão não é o tempo que a casa foi construída, nem o material que ela foi usado. A questão é qual foi a base da casa. E é sobre esse ponto que Jesus trabalha conosco. Qual é a base, qual é o alicerce, sobre qual fundamento a nossa casa está sendo formada. Qual é o fundamento que a nossa casa, o que é a nossa casa aqui? A nossa vida. Em que fundamento que a nossa vida está sendo fundado? Não sabemos ao certo por que aquelas casas caíram, se foi material ou não, mas sabemos que alguma coisa houve de mal ali. Então Jesus, em seus poderosos discursos, nos ensina que sobre onde devemos construir a nossa casa. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava combatendo os falsos profetas. Jesus não estava falando para os ateus. Jesus não estava falando para aqueles que ignoravam a sua palavra. Jesus estava falando para a nação de Israel. Jesus estava falando para a sua igreja, para aqueles que ouvem a palavra dele. Por isso que ele dá duas comparações. Aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que não ouvem e não praticam. O fato de nós estarmos aqui, estamos cumprindo um passo, que é escutar, que é ouvir, que é aprender. Outro passo é se nós, quando sairmos daqui, vamos guardá-lo em nosso coração, como diz em Salmos, para não pecar contra o Senhor, e vamos viver essas verdades poderosas para a nossa vida. O fato de escutar é um passo. O outro fato de colocarmos em prática é o que vai determinar se realmente a nossa fundação está sendo construída sobre a rocha. Ele não queria que Israel, que a igreja, que os seus discípulos, que essa palavra são para os discípulos, são para nós. Ele não queria que a sua igreja vivesse de aparência, que a sua igreja vivesse de uma maneira que apenas ouvisse, que Israel vivesse ouvindo as leis desde criança, crescendo e tudo, e não as cumprisse. Porque às vezes nós achamos que sabemos, mas só falta uma coisa: colocá-la em prática. Nós já conhecemos os textos. Quer ver alguém que sabe tudo e não pratica? É Satanás. Ele sabe tudo, sabe o que deve, tudo no sentido de palavra de Deus. Ele sabe quais são os textos, o que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer. Ele escuta, ele ouve, ele sabe, mas não o pratica. Então há um abismo muito grande, há uma diferença. Em que fundamento nós estamos a construir a nossa casa? E é sobre isso que Jesus vem, para falar: olha, quero te alertar, quero vos alertar, quero falar convosco, porque tem que ouvir,
mas ainda precisa do outro passo. É praticar. E com certeza todo ser humano tem uma tendência, seja cristão ou não, é que o ser humano tem uma tendência de viver pela aparência, de viver pelo que não é, de ensinar aquilo que não vive, de falar aquilo que não pratica, de sempre aparentar um casamento mais belo, sendo que está tudo destruído, de sempre apresentar uma casa luxuosa, cheio de dívidas, de sempre querer aparentar para os amigos, para quem lá seja o que for. Mas o Senhor Jesus fala, olha só. E nessa semana eu voltei a valorizar algo que parece que estava meio apagado da minha vida, que é valorizar as pequenas coisas. Aquilo foi forte. Valorizar as pequenas coisas. Muitas vezes queremos o muito, o grande, o estupendo, sendo que nem as pequenas coisas estamos a valorizar aquilo que Deus faz na nossa vida. Então Deus vem ensinar-nos princípios que precisamos viver a cada dia, princípios que devemos observar e colocá-los em prática. É isso que vai fazer uma grande diferença na nossa vida. E o pior é que se nós não estivermos muito atentos, por esse sentimento de sabermos que sabemos algumas coisas no reino de Deus, às vezes é mais difícil de identificar algumas mudanças do que pessoas que ainda estão acabando de começar agora. Se nós não tivermos cuidado, aonde entra o desequilíbrio. Mas eu já conheço, mas eu já sei, mas eu já fui, mas eu já fiz. Um coração humilde cabe em qualquer lugar. Ou seja, a humildade de aprender e de colocar em prática. Jesus não quer que nós venhamos a ouvir aquela palavra de Mateus 7:21. Mas, Senhor, falamos em teu nome, profetizamos, curamos, expulsamos demônio. E Jesus disse, não vos conheço. O mundo espiritual é seríssimo. Família de Deus não é um cartão batido nos cultos. Família de Deus é isso, é relacionamento com Deus. E durante essa semana, como Deus tem nos dado esse privilégio, não só a mim, mas a muitos, de desfrutar dessa comunhão, desse relacionamento com Deus. Então Jesus convida-nos a uma autoanálise da nossa construção. Vamos analisar a nossa construção, da nossa vida, dessa casa, que é uma casa de Deus. É uma casa espiritual. Diga assim comigo, eu sou a casa de Deus. Como estamos construindo essa casa de Deus? Em que fundamento? O nosso corpo é a casa de Deus. A nossa vida é a casa de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é sobre essa construção. Não é a sua casa lá que você dorme tranquilo. É a sua vida mesmo que Jesus quer falar aqui. E o ponto principal do sermão não é parecermos uma pessoa boa. Não é mostrar-nos piedosos com as pessoas piedosos. Ou fazer algo maravilhoso. A questão aqui é obediência. Eu ouço o que Deus tem para a minha vida e obedeço. E a coloco em prática. Então nós podemos ver nesse ensino dois construtores. Um construtor que construiu sua casa sobre a rocha e um construtor que construiu sua casa sobre a areia. Porém, ambos tinham desejo de construir algo. Todos nós temos desejo de construir algo. Mas eles não se atentaram para algumas coisas. Porque eles construíram a casa antes de ser colocado à prova da tempestade. Essa história também nos sugere que qualquer casa que seja construída, todos os homens procuram construí-las no sentido de felicidade, de paz interior, de realizações. Só que se não tiver o fundamento correto, ela vai cair. E essa é uma das grandes verdades. Os diferentes fundamentos representam o modelo o qual o fundamento está sendo construído. Existem dois fundamentos. Ou nos submetemos à palavra de Deus, ou não submetemos à palavra de Deus. Sim, sim, não, não.
Só existem os dois fundamentos. A questão hoje é que a vida cristã que muitos estão a construir, estão construindo apenas para essa vida. Não estão preparadas para os terremotos. Não estão preparadas para os rios, nem para os ventos. Porque é para esta vida. E Paulo nos ensina, miserável é o homem que busca Jesus só para esta vida. Tem terremotos, querido, que não é nem 7,1. Tem terremoto que é 3 na escala Richter, que as casas estão a desmoronar. Terremotos simples, terremotos fáceis da nossa vida, já entramos em desesperos, em grandes desesperos, em grandes escalas. O Senhor deseja que a nossa casa esteja fundada sobre o alicerce correto. O importante é ter uma casa confortável. Não estou me preocupado muito com o alicerce dela. Desde que ela me sirva, estou bem. E nós temos essa tendência de sempre buscarmos as coisas mais fáceis. Para que eu vou demorar construindo uma casa na rocha? Não, para quê? Basta uma oraçãozinha ali mesmo, tá bom. Sempre, sem muito compromisso. Não, isso aqui tá bom. Não, eu vou fazer assim, sempre na barriga. Sempre querendo um retorno rápido. Então, é interessante perceber uma coisa, que uma outra diferença era o compromisso com sua própria casa. Era o compromisso com o dono da casa. Quem é o pastor da vossa casa? Quem é o pastor da sua casa é você. A depender de como nós conduzimos as nossas ovelhas, é onde também nós vamos prestar conta diante de Deus. Mas o próprio Espírito nos capacita para isso. E nós, como sacerdote da casa, do lar, nós somos o sacerdote da casa. Nós, homens, somos responsáveis. Primeiro nós somos o cabeça da casa. Responsáveis por gerir essa construção espiritual na nossa família. Então, nós temos que ter cuidado de ser os primeiros. Nós temos que ser os primeiros de tudo, junto com as nossas esposas. De incentivar e de reunir, de orar, de ler a palavra. Senta aqui, vamos orar, vamos ler, vamos ter comunhão com Deus. Porque senão, a nossa casa vai ser bonita, vai ter lindo, vai ter tudo. Mas nos primeiros terremotos que vem as tempestades, ela está sujeita a ir abaixo. E o construtor insato, ele não passou pela cabeça que haveria um terremoto que ia destruir a sua casa. Que tipo de coisa estamos alimentando essa casa viva? Essa pedra viva? Nós somos pedras vivas, templos de Deus. Sobre qual construção, sobre qual fundamento? Nossa casa tem que estar preparada para todas as tempestades e ventos. A nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Mas em qual fundamento está sendo? E que fundamento é esse? A prática da palavra.